Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, ou acessasse aí no seu celular, ou onde você estiver com a Bíblia, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 8 e 9 apenas. Aperte os cintos e vamos nessa jornada agora, através das Escrituras. Eu quero falar sobre esse tempo que nós estamos vivendo, pressão e perplexidade. Nós estamos vivendo em um tempo de pressão e em um tempo de perplexidade. Mas eu coloquei, pressão e perplexidade não podem nos desanimar e nos desesperar. Diga comigo, pressão e perplexidade não pode me desanimar nem me desesperar. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Eu vou ficar apenas no verso 8, tá bom? Em um outro momento a gente vai para o verso 9, mas o verso 8 diz assim, eu vou ler em 3 versões diferentes. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Então eu li aqui na NVI. Agora eu quero ler na NVT. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. A última versão que eu quero ler é a NBV, que é a Nova Bíblia Viva. Na verdade é uma paráfrase. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Olha só como essa paráfrase, traduz aí, pressionados. Somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas acontecerem, mas não desesperados. Amém? Vamos orar. Pai, abre nosso entendimento nessa manhã. Coloco minha vida, coloco meus irmãos, colocamos diante de Ti esse ambiente, as pessoas que estão online também. Nós oramos, Espírito Santo, para que o Senhor fale ao nosso coração. As palavras do apóstolo Paulo, escritas há 2000 anos atrás, eu peço que essas palavras hoje sejam para nós fonte de inspiração, de força, de ânimo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pressionados. A palavra pressionado é espremido, prensado, comprimido, esmagado. Ou seja, Paulo está usando aqui uma metáfora. Era uma palavra que era usada para as azeitonas, que eram prensadas. E quando a azeitona ela é prensada, se extrai o azeite de oliva. Essa palavra era usada para as uvas, que eram pisadas, esmagadas. E quando a uva é esmagada, obtemos o quê? O suco. E o suco produz o vinho. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui. Nós estamos debaixo de pressão. É uma metáfora para atribulados. Nós estamos atribulados, pressionados pelos problemas. E Paulo diz, olha, pressionado sim. O cristão, ele será pressionado, mas o cristão não estará desanimado. Diga comigo, pressionado, mas não desanimado. São coisas diferentes. Mas infelizmente, alguns cristãos, debaixo de pressão, eles estão desanimados. Ou desanimando. A palavra para desanimado é encolhido, comprimido, apertado, estreito. Também é uma palavra que Paulo pega, uma metáfora para falar de alguém que está arrasado. Alguém que foi tão pressionado pelos problemas, pelas circunstâncias, que desanimou, perdeu o ânimo. Queridos, há todo tipo de pressões sobre nós. Na vida, Jesus disse, no mundo vocês sofrerão
aflições. Sabe qual é a palavra para aflição ali? Pressão. A palavra que Jesus usa no Evangelho de João é a mesma palavra que Paulo está usando em 2 Coríntios. Jesus estava dizendo: no mundo vocês serão pressionados, espremidos. Há todo tipo de pressão sobre nós, mas deixa eu te dizer, um cristão nunca vai se encontrar num beco sem saída. Eu vou repetir, porque eu acho que você precisa deixar que as palavras hoje entrem em teu coração. Quem sabe alguém aqui nessa manhã precisa ouvir isso. Você pode estar sendo pressionado, mas não é um beco sem saída. O apóstolo Paulo disse que mesmo debaixo de provas e tentações, sempre haverá um escape. O apóstolo Paulo diz que não seremos tentados ou provados além das nossas forças. Seria injusto, e Deus não é injusto, não é verdade? Como é que Deus iria nos provar além da nossa capacidade de suportar? Agora, a minha capacidade é diferente da de José Milton. É diferente da de Suzy, da de Dani, da de Cristiane. Cada um de nós temos uma capacidade de suportar pressão. Então o Senhor vai agir personalizadamente. Comigo, Ele trata, Ele age, Ele lida comigo de uma forma. Ele permite tribulações em uma certa medida para Marcos, que é diferente para a Cristiane, que é diferente para você, para você, para você. É personalizado. E aqui, queridos, eu li uma frase que diz assim: uma das características da vida cristã é que sempre vai haver espaço. Como eu gostei disso. Porque às vezes a gente pensa, que nós estamos encurralados, que nós estamos oprimidos, e que não tem mais saída, não tem mais espaço. E eu comecei a pensar nessa frase: peraí, se o Deus que habita em mim é ilimitado, se o Deus que habita em mim é todo poderoso, se Ele não tem restrição, então eu que estou nele também sempre vou ter um escape, sempre vou ter um espaço, sempre vou ter um alívio, sempre terei uma saída nele. Eu não posso deixar que esse pensamento domine a minha vida, porque às vezes quando nós estamos em meio à tribulação, cegamos. Quando nós estamos sendo pressionados, ficamos cegos. Ficamos às vezes surdos, insensíveis. Mas nós não podemos permitir isso. Para o cristão sempre haverá espaço. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E em Cristo não há aperto nem limite. Haverá uma escapatória, haverá uma saída. Ele abrirá uma porta. Amém? Pressões, irmãos, são próprias desse tempo que estamos vivendo e vai aumentar. As pressões já vinham acontecendo ao longo dos séculos, mas eu não sei, a impressão que eu tenho é que nos últimos 4, 5 anos a pressão está aumentando cada vez mais. Essa é a impressão que eu tenho, Não sei se eu estou certo na minha leitura, mas parece que de 2018 para cá, a pressão tem aumentado cada vez mais sobre nós, os cristãos. Estou falando para cristãos, estou falando para a igreja, num contexto de mundo, que nós estamos inseridos no mundo. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós ainda estamos nessa terra, ainda estamos vivendo nesse mundo, nessa sociedade. A impressão que eu tenho é que a pressão está cada vez mais aumentando. São características deste tempo. Jesus chama este tempo de princípio das dores. E eu quero ler com vocês alguns textos. Não vai ser projetado porque são textos um pouco mais longos, mas a gente vai fazer uma leitura assim,
seguida. Abre comigo em Mateus 24. Mateus capítulo 24, o sermão profético. E Jesus fala desse tempo. E o próprio Jesus chama isso de princípio das dores. Jesus estava pensando em uma mulher grávida que entra em trabalho de parto. E as dores iniciais, Jesus chama de princípio das dores. São as primeiras contrações. São contrações mais leves, mais espaçadas. Mas a linguagem que Jesus usa é de uma mulher que está para dar à luz. E ele diz assim, vamos ler a partir do verso 3, tá? Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então a pergunta é, o que é que vai acontecer no final? Qual vai ser o sinal que o Senhor vai estar voltando? Qual vai ser o sinal que esta era estará findando? E Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Essa expressão aí que nós tomamos, essa época que nós estamos vivendo, Jesus chama de princípio das dores. Continuando, então sereis atribulados, estamos no verso 9, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Vamos para o evangelho de Marcos agora. Marcos capítulo 13, é o mesmo sermão, mas relatado por outro evangelista. Depois nós vamos para Lucas, porque cada um registra, um detalhe diferente. Por isso que é bom a gente ler os evangelhos de forma complementar, paralela, porque cada evangelista vê de um ângulo, fala algo que o outro não falou. Então vamos para Marcos 13, de 3 a 13. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando porém virdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Agora Marcos acrescenta algo que Mateus não colocou. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho.
Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Agora vamos para o relato de Lucas. É o mesmo sermão, irmãos, relatado agora pelo terceiro evangelista. Lucas capítulo 21, a partir do verso 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também: chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos. E aí Lucas acrescenta algo: epidemias, que Mateus e Marcos não registraram, epidemias e fome em vários lugares. E Lucas acrescenta também coisas espantosas e também grandes sinais do céu. E o que Lucas vai continuar é bem parecido com o relato de Marcos. Agora eu quero que você vá comigo para as palavras de Paulo. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós estamos vendo aqui como a pressão será nos nossos dias, no princípio das dores. Quem está estudando escatologia comigo, nós dividimos em 3 tempos proféticos. Então nós estamos vivendo o primeiro tempo profético, princípio das dores. E esse tempo ele vai se estender até um evento importante, que é o surgimento do anticristo. Então a gente está vivendo o princípio das dores. Alguns dizem que foi quando Israel renasceu como nação em 1948. Outros dizem que foi quando Jerusalém foi tomada de volta na Guerra dos 6 Dias em 1967. Então a gente não sabe, mas eu sei, tenho certeza que já estamos no princípio das dores. E vai se estender até quando não sabemos, quando um homem surgirá para trazer a paz mundial, a paz entre árabes e judeus, um falso Cristo. Então ali termina o princípio das dores e começa o segundo tempo profético chamado de tribulação. Mas vamos nos concentrar nesse que nós estamos vivendo agora. Vamos lá, 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente, explicitamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então Paulo agora já acrescenta outra característica: apostasia, por obedecerem a espíritos enganadores. Novamente o engano está presente aqui, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe um casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Agora vamos para o último texto. Eu estou fazendo questão de ler com os irmãos, para que vocês percebam que Jesus e Paulo, as palavras de Jesus são complementadas pelas de Paulo. Então, 2 Timóteo agora, 3. Vai adiante. Na próxima carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra difícil, irmão, é severo, selvagem, perigoso, doloroso, feroz, cruel, difícil de lidar. Então Paulo está dizendo que os últimos dias serão dias difíceis, cruéis, trabalhosos, pois os homens serão, e aí Paulo agora vai descrever a humanidade no tempo do fim. Nesse tempo, nós estamos no tempo do fim, não é algo para o futuro, não é algo muito longe. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, amantes do dinheiro,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, não têm amor, não têm carinho, implacáveis, cruéis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Até aqui. Então nós temos aqui, nesses textos que nós lemos, a pressão dos últimos dias. E querido, você tem que saber lidar com isso. Eu e você não podemos ser inocentes, ingênuos. Não podemos ser pegos de surpresa. Tem uma teologia aí que diz que os crentes vão ser pegos de surpresa na volta de Cristo. Paulo nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Jesus disse sim, que será como um ladrão. Mas para quem? Para os incrédulos. O dia da volta será como um ladrão. Para quem não estudou, para quem não mergulhou nas Escrituras, para quem não perguntou ao Espírito Santo. Paulo diz que para nós que estamos na luz, esse dia não vai ser uma surpresa, porque estaremos preparados, porque esta palavra é bússola. Deixa eu te dizer, você não tem que ter medo do livro de Apocalipse. Tem cristão que não lê o livro de Apocalipse com medo. Não, porque tem uma besta lá, tem uma besta fera com 10 chifres. Gente, Apocalipse é um mapa. Para que você precisa de um mapa? Para te guiar, para te orientar, para você não pegar um caminho errado. Gente, eu amo mapas, né? Eu sou geógrafo e desde criança que eu amo mapas. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fiz uma lista, né, de todos os estados do Brasil e as capitais, decorei. Depois eu fiz uma lista com os países do mundo e as capitais, decorei. Claro que de 1980 para cá, muita coisa mudou, novos países surgiram. Mas se você me perguntar, grande parte das capitais do mundo, eu vou te responder. E eu ficava lá nos mapas, né? Aí casei, aí Cristiane, menino, o que é que tu vê tanto em mapa? Porque eu só vejo risco, eu só vejo ponto. E ainda hoje, eu amo mapas. E agora com a tecnologia, temos o Google Maps, né? Temos o Google Earth, e eu vou lá, né? E eu quero ver as coisas, porque um mapa indica uma direção. Apocalipse, olha aqui para mim. Apocalipse não é para a gente ter medo. Apocalipse é um mapa. E o mapa dá o destino final. Sabe qual é o destino final? A Nova Jerusalém. O final já está garantido. Lula ganhando, ou Bolsonaro perdendo, Joe Biden no governo, Emmanuel Macron, quer ganhe em Israel, esquerda, direita, sei lá. Não importa, o mapa já está traçado. Teve gente que 30 de outubro foi um dia para algumas pessoas de desilusão, e para outras de ilusão. Tem gente que está desiludido por um lado e tem gente que está iludido por outro. Eu quero te dizer, você precisa ler Apocalipse. Você precisa ler o que a Bíblia diz. Por quê? Porque nós não estamos, queridos, ligados à política desta terra. Nós somos cidadãos do céu. É claro que a gente faz parte desse processo, votamos, né? Tudo bem que você ficou triste, eu também fiquei. Mas isso não me desilude. Isso não me desespera. Porque eu sei o final, eu estou com Billy Graham, eu já li o final da história, eu também li. Eu já li o final da história, eu já sei quem vai ganhar no final. Então nós lemos aqui, eu não vou repetir, eu fiz uma lista aqui, mas
eu acho que não é necessário, das características da pressão dos últimos dias. Então, é uma lista bem extensa de engano, de guerra, de fome, terremoto, perseguição, escândalo, traição, ódio, aumento do pecado, esfriamento do amor. Isso é bem interessante. O amor vai esfriar, e eu acredito que de duas formas: o amor por Deus, o amor pelas coisas de Deus, é a apostasia, mas o amor de forma geral na humanidade vai esfriar. As pessoas vão ficar mais cruéis, elas não vão ser mais empáticas, elas não vão ser mais tolerantes. Fala muito de tolerância, mas nós estamos na pior época de tolerância. Na verdade é que nós estamos vivendo o maior tempo de intolerância da história da humanidade. Esse papinho aí de tolerância, isso aí não existe, irmãos. A polarização está estabelecida. E eu acredito que isso é necessário. Por quê? Por que que precisa de antagonismo? Porque um homem vai surgir para acabar com o antagonismo. Grupos antagônicos que brigam, que se degladiam. Um homem surge e oferece a paz. Só que ele não é o príncipe da paz. E aí a humanidade, alguém finalmente conseguiu acabar com a polarização. Porque na polarização não só é no Brasil, viu, irmãos? Essa divisão não só no Brasil, é no mundo. E é em torno de qualquer assunto. Não só é de política. Em torno de qualquer assunto, nós temos grupos que brigam, que são antagonistas, que defendem que não há conciliação, não há concórdia. Por isso que nessa época, desde setembro, que eu venho orando e conversando com algumas pessoas, porque mesmo pessoas que pensam diferentes de mim, mas são meus irmãos em Cristo, e eu não posso permitir que esse espírito do mundo invada na igreja. Não posso. O nosso espírito é de Cristo, é de concórdia, é de conciliação. E eu conversei com algumas pessoas. Espero que eu tenha alcançado o meu objetivo, de não perder ninguém, apesar de não abrir mão do que creio, do que defendo, e continuo defendendo. E agora eu posso falar, abertamente. Continuo crendo e defendendo o que sempre criei e defendi. Mas eu não posso permitir que isso me separe dos meus irmãos. Por quê? Porque é isso que o anticristo, o espírito do anticristo quer, que essa divisão aconteça, para que ele venha e seja o salvador do mundo, quando na verdade ele não é o salvador de nada. Só Jesus pode selar a paz definitiva na terra. Satanás é o príncipe da guerra, Jesus é o príncipe da paz. Amém, queridos? Glória a Jesus. Resumindo, pressões internas. Eu não sei você, mas eu tenho sentido uma pressão interna muito grande nas minhas emoções, nos meus pensamentos. Não sei se você se identifica comigo. Alguém aqui tem sentido assim uma pressão nos pensamentos, nas emoções, como algo, tentando sufocar? Pressões internas, pressões externas, pressões enviadas da parte de Deus, pressões vindas de Satanás, pressões da natureza. Você sabia que a natureza ela está em convulsão também? Estava conversando com o pastor Carvalho, ele me ligou para dar os parabéns. Inclusive eu quero agradecer por todas as demonstrações de carinho, mensagens, ligações que vocês fizeram comigo dia 3 agora. E ele estava dizendo: Marcos, nunca no mês de novembro nevou no Brasil. Nevar no Brasil já é uma coisa bem extra, Só acontece lá em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E mesmo assim é difícil. Pois agora, essa semana, caiu neve em pleno novembro em Santa Catarina. Sabe o que é isso? A natureza está clamando. A natureza está em convulsão.
A natureza está dizendo: tem alguma coisa errada. Está faltando alguém aqui na terra. E esse alguém não é o anticristo, esse alguém é Cristo. Amém? São fenômenos que nós estamos vendo, tanto em nós, interiormente, exteriormente, na natureza, nos céus. Mas para que as pressões vêm, pastor? Não é para nos esmagar. Você que é cristão, nascido de novo, eu te digo que a pressão não é para te destruir, não é para me destruir. Pelo contrário, a pressão é para produzir maturidade. Deus está permitindo que sejamos pressionados, atribulados, para produzir em nós maturidade, força. Ninguém desenvolve músculos sem pressão, sem desgaste. Nós estamos sendo pressionados para a maturidade e para o embelezamento. As mulheres sabem aqui o quanto que as mulheres sofrem para ficarem bonitas. É ou não é? Gente, de vez em quando eu vou arrumar minha sobrancelha, que ela está meio rebelde, mas eu corto com tesoura. Um dia desse eu fui pegar uma pinça para arrancar um pelo da sobrancelha. Foi uma dor tão grande. Eu digo: meu Deus do céu, como é que uma mulher arranca um monte de pelo assim de uma vez? E eu, quase que eu me ajoelho. Eu fico imaginando uma depilação, que não deve ser, eu não quero nem pensar, né? Você botar aquele adesivo ali e puxar. Ficou bonito? Ficou bonito ou não? Gente, peraí, vocês estão muito puritanos, né? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, né? Falar com todas as palavras. É mais bonito um sovaco cabeludo de uma mulher ou depilado? Ai, graças a Deus, né? Estou na igreja certa. Mas para ficar bonito, doeu? Teve dor? Teve. Teve pressão? Pressão da dor, né? Teve. A pressão amadurece, mas a pressão embeleza. Agora depende de como você reage, certo? Depende de como você reage, porque a pressão pode nos destruir. Quem tem panela de pressão aqui em casa? Você sabia que a panela de pressão é uma bomba? Não é para fazer medo a você não, é para você limpar o pito, a válvula, pito. Nordestinês, né? O pitoco da panela. Tem que desobstruir, porque se entupir, a panela explode e pode matar alguém, claro. Eu já vi panelas de pressão que explodiram e a coisa não é muito bonita, não. O fogão amassa, o teto, dependendo se for de gesso, do que seja, quebra, é sujeira para todo lado, e quem estiver perto pode se queimar, pode se machucar, porque a pressão não foi usada, canalizada da forma correta. Então nós precisamos entender que a pressão é para nos expandir, a pressão é para nos alargar, é para que a gente vá além dos nossos limites. E eu quero dizer que eu tenho sido pressionado. Estou falando de Marcos. Eu estou no limiar dos 50 anos. Misericórdia. Misericórdia. Orem por mim, irmãos. Por quê? Porque quando você chega perto do seu jubileu, você diz assim: bom, eu já cheguei em mais da metade da minha vida, porque são poucos os que chegam a 100 anos de idade. Então eu olho para trás, eu olho para frente, e eu quero fazer ainda alguma coisa, eu quero ainda fazer diferença, eu quero ainda deixar uma marca nesse mundo, eu ainda quero ser usado por Deus, eu ainda quero abençoar pessoas, e aí eu entro em crise. Gente, quando eu tinha 20 anos, eu ministro louvor,
Eu ministro louvor desde os meus 17 anos que que comecei a ministrar louvor, né? Então, já se passaram aí 30 e tantos anos. Só que quando eu ministrava louvor com 20 anos, eu não ficava rouco na primeira, na segunda música. Eu não ficava sem fôlego quando eu cantava uma música de louvor e celebração. Domingo passado eu estava aqui, né? Deus está lutando, destruindo as trevas no meu... trazendo o seu reino, E eu estava dizendo, Deus, eu estou fora de forma. Vocês não perceberam isso, né? Mas não só é uma questão de fora de forma. É que eu não tenho mais 20 anos de idade. Então, a tendência é que a gente vai se cansando com mais facilidade. Mas eu nem sei porque que eu estou falando isso. Estou falando isso, irmãos, por causa da maturidade. A pressão que vai gerando maturidade, que vai nos desafiando a expandir, alargar. Então olha aqui para mim. Não deixe que a tribulação te esmague. Não deixe que a tribulação te aperte, te desanime. Lembrei do que eu estava falando. Porque eu estou em crise. Não só por conta, né, da minha idade, mas por conta desse tempo que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Eu já vinha assim, antes de 2020, eu já vinha questionando algumas coisas, perguntando algumas coisas. E quando entramos na pandemia, então isso acelerou mais alguns questionamentos. E esse esmagar, esse pressionar, tem que gerar fruto. E eu quero terminar lendo com vocês Romanos capítulo 5. Abra aí, por favor. Romanos 5, versos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Paulo está dizendo, eu me alegro nas tribulações. Como que alguém pode se alegrar nas tribulações? Eu estou ainda, queridos, nesse processo. Quero dizer a vocês, eu não ainda consigo me alegrar nas tribulações. Essa é a verdade. Eu seria mentiroso aqui de dizer que quando vem tribulação eu me alegro. Depois eu induzo o meu coração para me alegrar. Eu cantei aqui domingo passado uma música que enquanto eu estava cantando, eu estava dizendo, Senhor, me ajude a ser verdade o que eu estou cantando. Me alegrarei em meio às lutas, porque sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. E eu estava cantando isso, dizendo, Senhor, eu quero que isso seja verdade. Porque quando vem as lutas eu não me alegro. Porém, se eu souber o objetivo da luta, se eu souber o que a tribulação vai produzir, aí ele diz, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz. A pressão, o esmagar, produz perseverança. Sabe qual é essa palavra? Perseverança, estabilidade, constância. Olhe para mim, você está olhando para alguém que luta contra a inconstância. Hoje eu sou mais constante, mais estável. Cristiane já me pegou no estado bruto. Imagina Marcos 27 anos atrás. Aliás, que a gente já se conhece desde 1990. 32 anos. Imagina eu, 32 anos atrás. Eu era uma gangorra. Eu era o sinal do eletroencefalograma, do eletrocardiograma. Alguém disse que isso é vida, né? Para vocês terem ideia, gente, em dezembro de 1991, eu pedi Cristiane em namoro. Só para você ter ideia da minha estabilidade emocional. Não se assustem, tá? Porque já se passaram 32 anos, eu estou bem melhor.
Começamos a namorar em dezembro de 91. Em janeiro de 92 eu decidi ir para a Bolívia. No início de fevereiro de 92 eu terminei com Cristiane dizendo que eu não sentia mais nada por ela. Mas em dezembro eu estava super apaixonado. Cheguei na Bolívia, me apaixonei por uma moça lá, chamada Cristiana. Que ironia, hein? Voltei de férias, encontrei Cristiane em João Pessoa, no Projeto Jonas. Eu de óculos espelhado. Cristiane não queria nem me ver na frente. Ela me ignorou. Fomos morar em Brasília. Ela foi morar junto. Fomos estudar juntos no Instituto Bíblico. Final de 93, eu peço Cristiane em namoro de novo. Quanto tempo durou? 3 meses. Foi melhor. Não, a primeira durou 15 dias. Na segunda, ela está querendo ser bem fiel. Na terceira, eu consegui 3 meses. Acabei de novo e disse que eu não sentia mais nada por ela. Se passou um tempo, ou seja, só estou dando isso como um testemunho, um testemunho da minha inconstância, da minha falta de estabilidade, da minha falta de certeza. E não só era na questão sentimental, era em tudo, irmãos. Mas a tribulação, ao longo dos anos, foi me tornando estável e constante. Tem dia que eu acordo e eu não queria sair da cama. Eu não queria dar bom dia para ninguém. Mas esse é o velho Marcos de 30 e tantos anos atrás. O que é que eu faço? Porque a tribulação me esticou. Marcos, levante-se da cama. Sai desta cama. Sai desta cama. Aí eu me levanto. A Cristiane, bom dia, querido. Bom dia. Estou acordando ainda. Meia hora depois eu acordei. Mas é assim. Vocês sabem a história, né? Eu sei que eu estou com o meu horário estourado aqui, mas é uma história engraçada. O pastor Sabá até contou para os homens. A mãe entra no quarto. Filho, 11 horas da manhã, domingo, hoje é dia de culto. Porque nos Estados Unidos o culto lá é mais tarde. E o marmanjo lá dormindo, e a mãe, filho, vamos, acorde. E ele tira a coberta, me dê 3 motivos para ir para a igreja hoje. Aí ela disse, primeiro motivo é que você é cristão. E eu vou dizer para alguns cristãos aqui, dia de domingo é dia de congregar. Tem gente precisando resgatar isso. Você é cristão. Segundo motivo, é porque você tem 40 anos. Você é cristão e hoje é domingo, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, você tem 40 anos. E o terceiro motivo, filhinho, é que você é o pastor da igreja. Como diz minha amada, tragédia. Isso é uma tragédia. Queridos, a gente tem que amadurecer. E é a tribulação que vai nos esticando e vai nos amadurecendo. Então, para finalizar, Paulo diz que a tribulação produz estabilidade, produz constância, perseverança. A perseverança produz o quê? Experiência, e a palavra experiência é dokimos. É um caráter que foi provado e aprovado. Só tem como ser aprovado quem é provado. E você precisa ser provado pelas tribulações. E por último diz que produz esperança. E eu quero terminar, vou pedir para Eduardo, eu esqueci de mandar para ele, mas pesquisa, por favor, Eduardo, e coloca para mim. Grafita. E eu quero que ele projete aqui, para vocês conhecerem o que é uma grafita. Vocês conhecem com outro nome. Grafite.
Grafita, na verdade, é o mineral, é a pedra, de onde o grafite é tirado. O grafite já é algo refinado, né? Algo que já foi trabalhado. Ele vai colocar aí, grafita, sabe o que é? É uma pedra rude, escura, parecido com carvão. Isso é grafita. Essa pedra, ela facilmente se quebra. Quem gosta de química aqui? Quem gosta de química? Porque o arranjo dos átomos da grafita é em camadas, é um em cima do outro. Eles não se ligam, as camadas não se ligam. Isso aqui é composto de 100% de carbono. Olha aí, vários exemplos de grafita. A ponta do lápis que a gente usa é feito disso aqui. Esse material é o mais frágil que existe na natureza. Quebra-se facilmente. Mas olha para mim. Depois de séculos, milênios da grafita sofrendo calor, pressão, tribulação, ela se transforma em outra coisa. Depois que ela experimenta um calor de 2000 graus e uma pressão de 105 atmosferas. Hoje aqui nós estamos em 1 atmosfera. É um peso 100 vezes mais esse que está sobre a nossa cabeça hoje. Nos esmagaria. A grafita se transforma em diamante. Coloca assim, Eduardo, diamante bruto. Diamante bruto. Não coloque diamante só não, coloca diamante bruto. Depois da pressão, depois do calor, depois da tribulação, um material frágil, quebradiço, se transforma em um diamante. Esse da mão ali, foi esse que eu pesquisei. É, esse ou outro? É, coloca esse aí. O diamante é uma grafita transformada. O calor, a pressão, o tempo transformou em uma pedra preciosa. Olha para mim, diamante é a pedra mais dura que existe na natureza. O diamante corta tudo, mas não é cortado por nada. Só outro diamante corta um diamante. Agora, isso é um diamante bruto. Coloca agora assim, diamante lapidado. O diamante bruto, ele é cortado em facetas. E quanto mais facetas, mais beleza. E o diamante bruto nós chamamos de brilhante. Vai colocar aí. Pode colocar brilhante também. Olha aí. Da grafita para um diamante bruto, do diamante bruto para um brilhante. Olha que coisa linda. A luz bate e ele irradia luz. Mas foi um processo, irmãos. Eu te pergunto, você quer o processo? Porque o resultado a gente quer, né? A gente quer chegar no final, mas a gente não quer passar pelo processo. Mas o processo faz parte. Eu estou no processo. E você? E você, meu irmão? Pressionados, mas não desanimados. Sabe por que a gente não vai desanimar? Porque o resultado é glorioso. Fica em pé para a gente orar. Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, podem se posicionar. Eu vou orar primeiro pela palavra. Se você se considera uma grafita, como eu sei muito bem quem eu era, de onde eu vim, os limites, as marcas, as feridas.
Eu sei muito bem das lacunas, das fragilidades. Mas ao longo desses anos, a tribulação, a pressão, eu tenho dito, Senhor, eu canalizo da forma correta. Eu não vou deixar a pressão me destruir. E olhe, irmãos, esses últimos 2 anos foram os 2 anos mais pressionados. Novembro de 2020 a novembro de 2022, para mim, como pessoa, como cristão, eu fui testado e provado como nunca antes. Em minhas motivações, em meu chamado, no perdão, no andar segunda milha, em minha mansidão, em não pagar o mal com o mal, em liberar, em abrir mão, ser generoso. Só eu, Deus, Cristiane sabe, e o meu pastor. Mas eu quero te dizer, eu não abro mão desse processo, eu não abro mão desse esmagar, porque eu quero ser um brilhante lapidado. Nem um diamante bruto eu quero ser, já é uma grande coisa, mas eu quero ser um diamante lapidado, porque vai trazer beleza, vai exaltar Cristo na minha vida, Ele será glorificado através da minha vida. Eu quero que as pessoas digam: eu vejo Cristo em Marcos Alexandre. Marcos Alexandre exala o bom perfume de Cristo. Eu sei que eu ainda estou no processo, eu ainda estou em construção, mas eu quero orar por mim e por você. Põe a mão em seu coração, se você quer ser esse diamante lapidado, de um pedaço de carvão para um diamante. Senhor, colocamos nossas vidas, nossos corações, porque estamos em um processo de transformação. O suco de uva se tornando um bom vinho, a azeitona se tornando em um azeite de oliva extra virgem, saboroso. Estamos em um processo de transformação de uma pedra bruta, feia, cheia de altos e baixos, de arestas, em um diamante que vai refletir, em um brilhante que vai refletir a tua glória. Pressionados, mas não desanimados. Pressionados, mas não desanimados. Não desanimamos, porque os nossos olhos estão em Cristo. O resultado final trará glória ao teu nome. Ore por você mesmo. Gaste agora alguns minutos, alguns instantes. Ore por você e diga: Senhor, eu quero me submeter ao processo de lapidação. Deixa eu te falar, não é fácil, não é indolor, dói, mas vale a pena, porque não vamos passar por essa terra e continuar os mesmos o resto da vida. Eu já disse ao Senhor, eu não quero morrer com as mesmas mazelas, defeitos, doenças, limites. Senhor, me transforma, me transforma, me transforma, me transforma. Muda-me. Eu não quero ser esse melancólico, cheio de defeitos, de fraquezas. Eu quero que o melhor de mim, em Cristo, não por causa de mim, em Cristo, seja extraído, a beleza de Cristo apareça. Nós oramos por cada pessoa que ouviu essa palavra agora.